Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro online dos 10 dias de oração. É bem verdade que para os meus queridos irmãos do distrito de Calcaia do Alto, aqui na região de Cotia, ontem já tivemos a oportunidade de dedicar 10 horas com o Senhor, aonde ouvimos já mensagens a respeito da oração, oramos juntos, tivemos a nossa Santa Ceia. Isso é razão para podermos celebrar. Eu não sei quanto a você, mas eu fui muito abençoado pelo nosso programa de ontem. Realmente a gente sentiu a presença de Deus com aqueles que estavam conosco ali na Igreja Central. Louvado seja Deus por isso. Para aqueles que nos estão acompanhando, você já sabe que o nosso propósito no decorrer dessa semana, de hoje até a sexta-feira, é trabalharmos uma semana de oração, onde nós vamos analisar temas ligados à oração dentro do Evangelho de Lucas. Por isso, a temática que nós vamos estar estudando juntos será a oração no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras hoje, analisando o desdobramento da oração no Evangelho de Lucas. Ontem, pela manhã, eu tive a oportunidade de poder mostrar para vocês um pouco, no capítulo 1, já o primeiro aspecto ligado à oração. À tarde, no capítulo 2, também mostrei que havia um grupo especial de pessoas que esperavam pelo aparecimento do Senhor e que faziam uso do jejum e da oração, aqueles que aguardavam a redenção de Israel, entre eles Simeão e Ana. E hoje nós vamos ver no ministério de Jesus como foi que ele utilizou também a oração. Isso baseado agora já no capítulo 3 de Lucas. E eu passo a ler aqui o texto, Lucas capítulo 3, verso 21, que diz assim: Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra e sabemos que o Senhor tem planos para nós, para podermos experimentar de forma prática a oração e o jejum. Ajuda-nos a podermos entender o funcionamento dessas armas espirituais. Ajuda-nos hoje a sermos edificados pelo Espírito Santo do Senhor, como Lucas o foi enquanto registrava esse fato do batismo de Jesus. Ajuda-nos, portanto, a entender a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Existem alguns aspectos que precisam ser analisados antes de podermos estabelecer um estudo dentro do texto que acabamos de ler. Há um contexto. Você sabe que quando vamos analisar o Evangelho de Lucas, Lucas tem algumas características que são únicas. Primeiro, ele é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Ele era um gentio convertido ao cristianismo pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente quando ele foi para Antioquia da Síria, e ali no contexto do trabalho que ele estava fazendo naquela recém-plantada igreja, Lucas foi um dos seus conversos e acabou seguindo viagem junto com ele, é tanto que ele está presente em todo o ministério de Paulo, do começo até o final. Você vai reparar que quando ele já está no corredor da morte, lá em 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, capítulo 4, nós já encontramos menções em relação a Lucas. Lucas estava lá. Até mesmo Timóteo, que era o filho amado de Paulo, havia se envergonhado de Paulo naquela hora em que ele estava sendo acusado pelo Império Romano de ser o indivíduo que havia mandado colocar fogo em Roma. Paulo foi completamente abandonado. No seu primeiro julgamento, ninguém apareceu para testemunhar em seu favor, mas Lucas estava lá. No momento da sua execução, Lucas estava lá. Ele era um discípulo muito querido de Paulo. E quando ele vai escrever, é mais do que natural que a teologia de Paulo esteja embebida em todo esse processo. Se nós olharmos para o texto olhando para Cristo Jesus apenas numa perspectiva divina, Jesus é Deus, e isso é verdade, ele é 100% Deus. Mas ele veio como um ser humano. Na teologia paulina, ele veio como o segundo Adão. Só para poder relembrar algumas coisas que são mencionadas tanto na carta aos Romanos como também na carta aos Efésios, Paulo ele vai trabalhar a ideia de que a humanidade, depois que pecou, entrou em rebelião contra Deus. E fazendo reverberação do texto de Isaías 59, verso 2, um muro
começou a separar agora o ser humano de Deus. Esse era o muro do pecado, sem sombra de dúvida. O pecado faz separação entre nós e Deus. Para que o preço do pecado pudesse ser pago, um descendente de Adão teria que ter condições para poder pagar a dívida. E Jesus, portanto, veio em carne humana. Apesar do plano da redenção ser um plano que foi estabelecido na eternidade, a Bíblia vai nos mencionar que Cristo Jesus, ele não usou nenhum tipo de conhecimento pré-existente, nenhum tipo de poder que ele tinha em si mesmo enquanto Deus, para ser o segundo Adão. Paulo explicou isso em Colossenses e ao mesmo tempo também em Filipenses, quando ele vai mencionar que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele não julgou por usurpação que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. O fato é que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas enquanto esteve aqui na Terra, durante aqueles 33 anos, os predicados da sua divindade, as características da sua divindade, ele não utilizou. A divindade de Cristo estava lá dentro, latente, ela não se manifestava. Aliás, existem alguns momentos no ministério de Jesus em que a sua divindade irrompeu. Nós percebemos isso pelos evangelhos. Quando Cristo Jesus, em 2 ocasiões, ele vai purificar o templo, ele toma um chicote e ele começa a expulsar as pessoas que estavam comprando e vendendo. Se você pensar que ali haviam muitas pessoas, muitos comerciantes, e que havia uma polícia do templo, haviam guardas que tomavam conta daquele lugar. Por que ninguém impediu Jesus enquanto ele derrubava mesas, enquanto ele abria o curral das ovelhas e espantava os animais para longe, bem como os cambistas? Porque a sua divindade irrompeu. A divindade de Cristo e a autoridade que ele demonstrou enquanto executava esse fato, criou uma grande, um grande respeito, um grande temor nas pessoas que ali se encontravam. Um outro momento que também é mencionado pelos evangelhos é o momento da transfiguração. Jesus estava no monte, e enquanto ele estava no monte, ele foi transfigurado diante dos apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, e apareceram Moisés e Elias. As suas roupas eram tão brancas que nenhum lavandeiro seria capaz de poder branquear uma roupa daquela forma. Ele estava com uma veste de luz, transfigurado diante dos discípulos. Então você percebe nitidamente que houve alguns momentos em que a divindade rompeu, em alguns momentos em que Jesus queria de alguma forma fazer com que aqueles que estavam à sua volta entendessem que ele era mais do que um simples ser humano, mas não utilizou o seu poder em benefício próprio em absolutamente nenhum momento. Aliás, Lucas vai nos dizer que todos os milagres operados por Jesus foram operados no poder do Espírito Santo. Essa é outra característica do Evangelho de Lucas. Ele não vai operar, Jesus não vai agir tendo como base o seu poder. Por isso ele vai gastar tantas horas em oração. É Lucas quem vai apresentar Jesus o tempo todo orando. Quando você vai olhar para os demais evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos vão mencionar o batismo de Jesus. Estou falando agora, me referindo aos evangelhos sinóticos. Todos eles mostram, falam, trazem no seu relato os fatos que tiveram lugar durante o batismo. Jesus foi até o Rio Jordão, ele procurou João Batista, que era quem estava preparando o caminho para a sua chegada. João Batista o reconheceu, João Batista foi com ele para dentro da água. João Batista, num primeiro momento, acabou se recusando de batizá-lo, dizendo: quem tem que ser batizado pelo Senhor sou eu. E Jesus vai dizer: faça isso para que toda a profecia se cumpra. E nesse processo todo, Jesus é batizado. Então o céu se abre, há uma voz do céu que vai ser dita: esse é meu filho amado em quem me comprazo, que é ninguém menos do que Deus o Pai, e o Espírito Santo vai descer sobre ele em forma corpórea. Esse é basicamente o mesmo relato de Mateus e ao mesmo tempo Marcos. Se você levar em consideração que Lucas escreveu depois desses dois, Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho, o evangelho mais antigo, o segundo evangelho a ser escrito foi Mateus, e você percebe nitidamente que Mateus utilizou todo o material de Marcos dentro do seu evangelho. Lucas, por sua vez, vai usar todo o material de Marcos e de Mateus. Por isso ele é o evangelho mais completo. É ele o evangelho que vai trazer mais elementos da vida de Cristo Jesus aqui na Terra. Não apenas isso, também ensinamentos.
Outra característica de Lucas é que ele é aquele que traz a maior quantidade de parábolas contadas por Jesus. Nenhum dos outros evangelistas trouxe tantas parábolas e boa parte delas inéditas no Evangelho de Lucas. Mas isso é conversa para outro momento. O fato é que quando Lucas vai contar a mesma coisa que tanto Marcos quanto também Mateus haviam contado, ou seja, é o batismo de Jesus que está acontecendo, ele vai trazer um detalhe a mais. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Se você não prestou atenção na leitura, eu quero ler de novo o mesmo texto que nós lemos ainda há pouco, que é o texto de Lucas capítulo 3, verso 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Preste atenção agora. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Repare que há um detalhe que Lucas vai trazer agora no seu relato, que nem Marcos e nem Mateus acabaram trazendo. Lucas ele vai mencionar que Jesus ele tinha sido batizado por João, ele ainda estava na água. E enquanto estava na água, ele orava de forma intensa ao Pai. A grande questão, algumas pessoas talvez se perguntam sobre o que Jesus orava nesse momento. É bem verdade que no livro Deserto às Nações, Ellen White nos dá algumas pistas a respeito disso. Jesus era o segundo Adão. Estava vindo para assumir o preço do pecado da humanidade. Ele havia esperado até aquele momento para começar o seu ministério público, mas agora algo que ele precisava ter a plena certeza é de que o céu, de que Deus o Pai, que era dentro da Trindade Divina, aquele que era responsável por administrar todo o plano da salvação, ele queria ter a certeza de que o Pai, que estava dirigindo todo o plano, que o Pai havia aceitado a sua oferta voluntária, a sua decisão de ser o representante da humanidade, o segundo Adão. E ele estava orando ali, naquele momento após o batismo, e aí creio eu, realmente, que Jesus estivesse conversando com o Pai e dizendo: Pai, o Senhor me aceitou como representante da humanidade, o Senhor me aceitou como segundo Adão. E enquanto ele estava orando, aconteceram aqui algumas coisas. É interessante isso. Antes de falar sobre aquilo que aconteceu, eu preciso dizer a você que talvez a razão pela qual algumas das questões da nossa vida não são coroadas de sucesso é porque nós gastamos pouco tempo orando antes de podermos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando analisamos, por exemplo, a história da humanidade, você percebe que todos os grandes homens e mulheres da história foram homens e mulheres que gastaram tempo de qualidade com Deus em oração. O Senhor Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos. E repare que o próprio Cristo, é bem verdade que Paulo já mencionou que Jesus havia se esvaziado dos seus predicados enquanto Deus. Ele estava ali realmente como 100% homem, e para poder obter da parte do Pai uma resposta, ele dependia do mesmo canal que está aberto para cada um de nós. Sabe que canal é esse? Aquele mesmo que foi mostrado a Jacó quando ele estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Ele estava na região de Betel. Quando, para passar a noite, ele coloca uma pedra, usa uma pedra como travesseiro, e naquela noite ele tem um sonho. E ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos estão subindo e descendo. E enquanto esses anjos sobem e descem, ministrando em favor da humanidade, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, do teu avô Abraão, e eu sou contigo. E ele vai agora, quando ele se acorda, ele vai dizer: Senhor, se o Senhor for comigo nessa peregrinação, eu prometo ao Senhor que te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Ele faz um pacto com Deus, ele faz uma aliança com o Senhor. Mas aqui, naquele dia, a revelação que Deus deu a ele foi: existe um canal aberto entre a terra e o céu. Os anjos ministram em nosso favor. Quando você vai olhar para a nossa própria história, se nós queremos ver o céu aberto, se nós queremos de alguma forma receber a chancela do céu, queremos receber o poder do céu, queremos receber a orientação da parte de Deus, não existe outro caminho, meu irmão. O caminho é a oração. Perceba que Jesus Cristo, antes de poder receber as grandes bênçãos que o Pai tinha reservado para ele no seu ministério enquanto o segundo Adão, ele está orando. Ele está orando.
No começo dessa semana, meu querido amigo, talvez você tenha algumas demandas, tenha algumas questões que você precisa da intervenção da parte do Senhor Deus. Gaste tempo suficiente com Ele. Gaste tempo na presença dEle em oração. Não tenho tempo para poder te falar mais sobre isso, mas eu gostaria de, para poder encerrar minhas considerações, eu gostaria de mencionar aqui 3 coisas que aconteceram com Jesus enquanto ele orava. E eu quero que você preste atenção nessas 3 coisas que aconteceram com Jesus, porque as mesmas coisas podem acontecer com você e comigo quando nós orarmos. E é isso que eu quero que você busque nessa semana, enquanto você estiver clamando a Deus, enquanto você estiver buscando a presença manifesta do Senhor, enquanto você dedicar tempo de qualidade na presença de Deus, orando a Deus. A primeira coisa, o texto vai dizer, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Amigo, o céu tem que se abrir para você e para mim. E o que é mais curioso no meio disso tudo é que um caminho foi aberto entre a terra e o céu. Cristo Jesus é esse caminho. Ele vai mencionar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que liga a terra ao céu. Quando você vai para a carta aos Hebreus, o autor dessa carta vai mencionar que agora, por causa de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não por causa do sangue de cordeiros ou de bodes, nós temos agora um livre acesso a Deus. Nós temos um livre acesso ao Pai, ao trono celestial. Há um caminho aberto. Meu amigo, quando você resolve orar, o que você está fazendo é, eu vou seguir o caminho do céu, o caminho que está aberto para o céu, para que eu tenha a possibilidade de encontrar no céu as respostas que eu estou buscando. Existem respostas para a nossa vida que você não vai conseguir encontrar nas pessoas mais capacitadas que estão à sua volta. Existem respostas que você não vai conseguir encontrar se aconselhando com pessoas. Existem respostas que você não vai conseguir encontrar através de recursos como dinheiro, como poder. Não, existem respostas que só virão para você através do caminho do céu, que só virão do trono celestial. Mas a boa notícia que nós temos hoje é de que há um caminho aberto. Jesus estava inaugurando esse caminho para nós. É um caminho que vai direto ao Pai. No contexto do Antigo Testamento, cada pessoa que quisesse, de alguma forma, alcançar esse caminho para o Pai, tinha que fazer um sacrifício. Tinha que sacrificar um cordeiro. E você pode reparar que nas peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó, cada vez que eles queriam encontrar a resposta do Senhor Deus, eles levantavam um altar. Eles colocavam lenha, sacrificavam um cordeiro. E no contexto desse sacrifício que faziam, que representava o sacrifício de Cristo em nosso favor, o céu se revelava a eles. Agora, nesse contexto do Novo Testamento, não há mais sacrifício, não há necessidade mais de cordeiro, nem de bode, nem de altar. Porque agora o verdadeiro sacrifício já foi feito. Cristo Jesus já morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Agora nós temos acesso ao céu. Mas, meu amigo, se o céu não está se abrindo sobre a sua vida, se o céu não está se abrindo sobre a sua família, talvez haja algum tipo de problema, algum tipo de falha nessa comunicação. Lembre-se que para que o céu se abra, você tem que gastar tempo de qualidade em oração. Jesus orou. Primeira coisa que aconteceu, o céu se abriu. A segunda coisa que vai acontecer, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Meu amigo, o maior problema que nós enfrentamos no contexto da nossa história é a falta de orientação. E a orientação que nós temos direito, enquanto seres humanos criados por Deus e que nascemos de novo para o reino de Deus, é a presença manifesta do Espírito Santo entre nós. Quando você vai para João capítulo 14, 15, 16 e 17, Jesus vai falar de forma abundante a respeito do Espírito Santo. E ele vai dizer, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador não virá. É o Espírito da verdade, vocês o conhecem, porque ele já está convosco, mas ele estará em vós. Ele vos fará lembrar de tudo que eu disse e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que se comunica conosco? Quem é que anuncia as coisas que vão acontecer? Quem é que nos dirige, nos orienta? É o Espírito Santo do Senhor. Quantas pessoas estão perdidas hoje em dia sem saber o que fazer com o seu casamento, sem saber o que fazer com o seu cônjuge, sem saber o que fazer com seus filhos, sem saber o que fazer com a sua própria vida, sem saber o que fazer com os vícios que tem, com as falhas de caráter que tem. Ei, meu amigo, escuta o que eu estou te dizendo. O Senhor Deus olha para você e Ele te diz que Ele tem as respostas que você busca. Ele tem para você a garantia de que você terá a possibilidade de poder receber informações da parte do céu. Por que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea?
porque agora, como segundo Adão, a partir daquele momento, ele seria dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que iria encaminhá-lo em cada parte do caminho. Você vai reparar, e a gente vai ver isso durante essa semana, que em momentos cruciais Jesus gastou longas horas em oração, principalmente para obter da parte do céu, através do Espírito Santo, a orientação para os próximos passos que ele daria. O Espírito Santo foi fundamental nas vitórias que Cristo Jesus teve, nos milagres que ele operou. Nenhum dos milagres operados por Jesus foram operados no seu próprio poder inerente. Foi através do poder do Espírito Santo de Deus que Cristo Jesus operou todos esses milagres. Por isso, o céu precisa abrir sobre a sua vida, mas o Espírito Santo precisa vir sobre você. Então, enquanto você estiver orando, ore a Deus e diga: Senhor, abra o céu, abra as janelas do céu sobre a minha vida nessa semana. Envie o teu Espírito de forma plena. Mas há uma terceira bênção que veio aqui sobre a vida de Jesus, que houve uma manifestação do céu. E o próprio Pai, o texto vai dizer, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Meu amigo, aquilo que a gente mais precisa na nossa existência é que Deus, o Pai, comece a se manifestar no contexto da nossa vida. É Ele quem administra todas as questões ligadas ao universo. Não porque ele seja mais importante do que Deus o Filho, do que Deus o Espírito Santo, mas a Bíblia vai mencionar que existem funções diferentes para a divindade. Deus o Pai é responsável pela administração do plano da redenção, bem como do universo. Deus o Filho é responsável por todo o processo de salvação da humanidade. Deus, o Espírito Santo, é aquele que convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, que administra, que de alguma forma conduz a nossa vida. É aquele que é aquela voz que ouvimos atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai por ele. A promessa de Deus para você e para mim, baseado naquilo que aconteceu com Cristo Jesus, é que quando você ora, o céu vai se abrir, um caminho aberto para o trono de Deus vai se abrir para você. Você vai ter a oportunidade de ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele virá sobre você. Mas, acima de tudo, o Pai vai se manifestar. No caso de Cristo Jesus, no contexto do seu batismo, ele queria a garantia de que o Pai havia aceitado Cristo Jesus enquanto o representante da humanidade. A sua humanidade clamava por isso. E o Pai vai responder de acordo com aquilo que ele está precisando naquele momento. O que ele precisa é da confirmação, e o Pai dá essa confirmação. Você é meu filho amado em quem me comprazo. Você é o segundo Adão, você é aquele que desceu para poder salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo é aquele que vai conseguir, como segundo Adão, efetuar tudo aquilo que nós planejamos na eternidade. Tudo isso está embutido na fala do Pai. Talvez Deus, o Pai, precise dizer algumas coisas para você nessa semana. Talvez ele precise se manifestar na sua vida para fazer com que alguns elementos que estão completamente destruídos na tua história, que possam ser reconstruídos. Talvez um casamento quebrado, talvez filhos que estão longe do caminho do Senhor. Eu estou mencionando muitas vezes isso, por quê? Porque durante esses últimos dias, e nós tivemos uma semana de oração na semana passada, muita gente falou comigo a respeito de problemas familiares, problemas no casamento, filhos que estão perdidos, problemas financeiros. Eu estou orando por vocês, mas eu quero, nesse momento, mostrar para vocês que eu não preciso orar por você, apesar de estar fazendo. Estou intercedendo por você. Mas há um caminho aberto para você. E quando esse caminho para o céu é aberto e você, através da oração, acessa o trono da graça, a promessa é: o Espírito Santo virá sobre você. E o Pai vai determinar coisas sobre a sua vida no decorrer dessa semana. Amigo, eu não sei quanto a você, eu estou buscando algumas bênçãos muito especiais essa semana. Essa semana eu estou buscando da parte do Senhor Deus algumas respostas que só Ele tem para mim. E eu quero, nesse momento, colocar cada uma dessas questões diante do Senhor. E quero, ao mesmo tempo, reafirmar diante de Deus o meu compromisso de que estarei orando, clamando a Deus e pedindo a Ele que Ele me ajude a permanecer no seu caminho em cada etapa, não somente durante essa semana, mas em toda a minha vida. Porque eu quero que o céu se abra. Eu quero que o Espírito Santo tenha acesso sobre mim, tenha acesso à minha vida. E, ao mesmo tempo, eu quero ter a oportunidade de poder ver o Senhor Deus, determinar algumas coisas sobre a minha vida, derramar bênçãos, ao mesmo tempo abrir portas, dar respostas que eu estou buscando,
faça a mesma coisa nesse exato momento, enquanto você ora comigo. Pai do céu, te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E agradecemos principalmente porque o Senhor é Deus no céu e também aqui na terra. Eu coloco a nossa vida nas suas mãos, a minha e a de cada amigo, cada irmão que neste momento ora comigo, te pedindo que o Senhor nos ajude a podermos perseverar na oração, para podermos ver o céu aberto, sentirmos o Espírito Santo descendo sobre nós e ao mesmo tempo ouvir a voz do Pai determinando bênçãos sobre a nossa vida. Queremos experimentar isso essa semana, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco hoje, nessa noite. Não se esqueça que amanhã nós temos mais um encontro. Vamos continuar estudando sobre a oração no Evangelho de Lucas. Eu vou pedir para que você faça uma coisa. Pegue agora esse link que você recebeu para poder assistir essa mensagem e compartilhe esse link com todos os seus amigos, com toda a sua lista telefônica, para, quem sabe, conseguirmos alcançar alguém que também precisa perceber ou ter o céu aberto e, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus descendo sobre ele e o Pai determinando bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Compartilhe com essas pessoas e eu tenho certeza de que não só você será abençoado, como também essas pessoas. Uma boa noite, fique com Deus, eu te encontro amanhã.